Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. E hoje a gente tem aqui uma presença ilustre aqui, Jonas. Demorou para trazer essa pessoa, hein? Foi difícil, mas é uma honra ter aqui a Joyce da Autodesk. Eu vou deixar ela se apresentar aqui pra gente. Bom, obrigada pelo convite inicialmente, né? É um prazer, é difícil, mas nunca é por uma falta de vontade, né? A gente tá tentando alinhar as agendas aí. Mas, como eles comentaram, eu sou Joyce, sou arquiteto de formação, sou engenheira de formação também, fiz mestrado na parte de BIM e tenho atuado aí nos últimos 16 anos com novas tecnologias. Né? Eles comentaram que não usam o CAD desde 2012, mais ou menos. Foi isso? Eu falo que eu não uso o CAD oficialmente desde 2007. Né? Então, tenho aí mergulhado com processos de implementação dessas tecnologias desde essa época e nos últimos 16 anos tenho vivenciado tanto em empresas como agora do lado da Autodesk também nos últimos 4 anos, ampliando mais ainda os segmentos que a gente tem contato. Né? Se antes o meu contato era maior com a parte de arquitetura e construção de edificações, hoje meu contato acaba permeando aí áreas de saneamento, de energia, de infraestrutura, e é sempre interessante ver como as diferenças de cada uma delas, mas também as similaridades. Então, brigadão pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Legal, então basicamente a Joyce, além de dar essa carteirada desde 2007, Você falou truco, ela deu 6 ali na hora. E a Joyce já trabalhou com todas as escalas, né? Joyce, acho que é legal, antes de começar o podcast, se aprofundar nos assuntos técnicos também, contar um pouquinho assim, o que te levou, né, a escolher arquitetura, assim, de uma maneira legal o pessoal entender, se familiarizar, né? Acho que entender também assim, as oportunidades que você enxergou, o que fez você escolher esse lado de BIM, de tecnologia. Fala um pouquinho pra gente. Bom, resgatando um pouquinho a minha jornada, eu acho que quando... Isso acontece com muitos arquitetos formados, que eu pergunto. Na época da faculdade eu estava em dúvida entre arquitetura, engenharia e medicina. Né? Aí o pessoal fala, medicina, que coisa diferente. Mas eu já vi vários arquitetos que queriam ter sido médicos. Mas brincadeiras à parte, na parte de arquitetura e engenharia, quando eu estava fazendo a arquitetura, no último ano basicamente, surgiu a oportunidade de eu migrar para o curso de engenharia e fazer o processo de dupla formação. E na época eu tinha essa opção, ou me formar, ou continuar mais 2 anos na faculdade para aprender e ter um contato maior na parte de engenharia. E na época eu senti essa necessidade, embora a faculdade de arquitetura seja um curso completo, eu trabalho com a parte de tecnologias e tudo mais, eu sentia falta um pouco de uma visão mais aprofundada na parte de gestão de projetos, na parte de tecnologias construtivas propriamente dito. E aí eu migrei e fiquei mais 2 anos na parte de engenharia. E muito interessante pensar como isso abriu portas para mim no mercado como um todo, né? Tanto eu comecei na verdade com tecnologia na Autodesk como estagiária e é interessante pensar que na época que eu comecei a trabalhar na Autodesk, isso há 2007 basicamente, eu ficava pensando, nossa, mas sou arquiteto, eu tô fazendo engenharia, por que eu vou trabalhar com tecnologia? Né? Como é que eu vim parar numa empresa de software, né? E na época eu tinha uma certa dúvida sobre isso e foi interessante porque eu estava fazendo estágio num escritório de projetos de arquitetura e quando eu comentei pro dono do escritório que eu tinha conseguido uma vaga para trabalhar com o Autodesk, ele falou assim, não, vai. Eu nem precisei pedir demissão, ele falou assim, não, vai. E naquela época eu tinha uma certa dúvida de por que eu estava fazendo aquilo. E foi que depois de um ano e meio, eu terminei meu estágio, fui trabalhar numa construtora, né, como trainee, e aí eu comecei a entender as oportunidades que essa experiência prévia na área de tecnologia tinha me dado para realmente implementar esse processo nas empresas que eu estaria trabalhando. Né? Então, a gente começou com um trabalho de entender um pouco o processo de trabalho da construtora, na época era processos de orçamentação, de levantamento de quantidades e tudo mais, que ainda era feito muito do processo no papel e da forma 2D, levantamento com polyline, Isso que era, você tá falando mais ou menos? 2008. 2008. 2008.
Então, o processo era tradicional, como na grande maioria das empresas, e eu tinha essa bagagem da tecnologia que eu conhecia por ter feito estágio nos anos anteriores. E aí eu comecei a propor para a empresa, né? Foi um trabalho muito nesse caso específico, de baixo para cima, onde eu fui levando para minha gerência, para minha diretoria, que existiam tecnologias na época que ainda não eram muito conhecidas no mercado, né, 2008, que poderiam ajudar no processo da construtora. Né? E aí, num trabalho de formiguinha, a gente foi começando a implementar, mostrando os resultados, ganhando força dentro da empresa. Aí a gente conseguiu levar isso para a diretoria e para os donos da empresa, eles entenderam a importância e aí sim o processo virou, né, e começou a ser de cima para baixo, né. Você criou essa necessidade para eles, né? Exatamente. Mostrando resultados que a gente... Na época foi bem um projeto de trainee que a gente fez, né? A empresa tinha um programa de trainees onde cada trainee poderia propor um novo processo da empresa, identificando pontos de melhoria, né? E no meu caso eu escolhi essa temática, a temática era levantamento de quantitativos para orçamentação. E foi muito interessante porque a gente aplicou essa metodologia num projeto muito interessante que foi o Hotel Glória. Não sei se vocês conhecem aquele hotel do Rio de Janeiro, que acabou paralisando de novo a obra, mas era um hotel ícone que tinha toda uma parte de retrofit que precisaria ser feito para preservar a fachada, que era tombada pelo patrimônio histórico, mas tinha todo o processo que precisaria ser feito da construção nova também. E aí, era um projeto complexo de se trabalhar com a parte de orçamentação e chegar num custo, e a gente aplicou a metodologia. E o bacana foi que, com a aplicação dessa metodologia, ao final, esse foi um processo aí de 6 meses, mais ou menos, né, o programa de trainee, basicamente. Ao final, a gente tinha que apresentar para os executivos da empresa os resultados do projeto. E aí, quando a gente apresentou, né, no caso, o resultado do projeto aplicado nesse caso específico e o retorno que eles poderiam ter de investimento, na hora o presidente da empresa virou, eu agradeço muito na minha jornada, tanto o Hugo como o Borali, donos da Método na época, apostaram nesse projeto, né? E aí no ano seguinte instituiu-se uma área e aí eu virei a responsável por essa área e aí a gente foi construindo passo a passo nesse processo de implementação. Então a gente começou com a parte de orçamento, depois a gente foi para a parte de compatibilização de projetos, depois a gente foi para a parte de planejamento e ao final a gente já estava aplicando em algumas obras, né? Parte desse processo a gente fazia internamente, parte a gente terceirizava, quando era o caso, né? De acordo com o tipo de contrato e tudo mais. E aí a gente já estava trabalhando com o processo de integração das informações com o RP, né? Revisão. Caramba, isso em que ano? 2010? 2010, mais ou menos. Preciso fazer a conta de trás para frente, mas esse processo todo levou 9 anos, né? Eu fiquei 9 anos nessa construtora. E aí a gente foi, cada ano, o que era muito bacana, justamente porque a gente tinha o apoio da alta diretoria, do CEO. Tinha uma visão, né, do negócio com relação ao BIM, ao mercado e à tecnologia, né? Que ela veio para ajudar, né? E não ser uma dificuldade. Né? Exatamente. Teve um determinado momento, logo no começo, no segundo ano mais ou menos, a empresa tinha um plano corporativo de metas e onde eles queriam chegar, né, nas diferentes áreas e segmentos da empresa. E aí foi interessante que eu fiz uma relação entre o que a gente conseguir com o BIM versus o plano de metas da empresa, né? E tudo que a gente conseguiria preencher diversas caixinhas dentro desse plano. E foi muito interessante que aí eu acho que a diretoria, não só a presidência, mas como os diretores mesmo de operação, diretoria, começaram a entender. Falaram, não, faz sentido, né, isso que a Joyce está propondo. Eu me sentia quase uma catequizadora, né, na empresa. Era engraçado, porque todo mundo hoje, né, eu acabo encontrando essas pessoas que conviveram comigo nesse período, onde era quase eu levantando a bandeirinha de BIM, muito pouco disseminado no mercado. Sim. Eu lá, não, BIM é importante, isso, tem que revisar o processo e tudo mais. E hoje eu encontro essas mesmas pessoas como clientes nas empresas, né? E as pessoas vêm me procurar, Joyce,
eu lembro que você falava que era importante isso. Nossa, agora eu tô precisando. Hoje parece que caiu a ficha, né? Exatamente. É engraçado, né? É engraçado ver como algo que a gente já defendia há muitos anos, agora as pessoas que vivenciaram aquilo naquele período já entenderam a importância, ou estão mergulhados nesse processo, ou estão começando e buscam, né, a sua experiência, a sua referência para seguir, né? Então é muito, muito interessante vivenciar isso no mercado. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com construtora, depois com escritórios de projeto que também construíam, e hoje eu acabo encontrando todas essas pessoas no mercado. Então você vai num cliente, você vai num escritório de projeto, essas pessoas estão distribuídas nessas empresas, e é muito legal ver que aquelas que já estavam com você no processo estão evoluindo, estão puxando esse processo em diversas empresas, e aquelas que não estavam já usam essa referência para tentar avançar. Virou uma célula que multiplica ali, né? Você criou, vamos dizer assim, filhotes ali, né? Exatamente. E eles vão, né, multiplicando. Até uma coisa aqui, que eu fiz uma observação, é o seguinte: então, na sua história, desde que você fez arquitetura, então você veio ali da faculdade, aproveitou essa dupla formação para fazer a engenharia, então já teve uma cabeça diferente, né? De ter a cabeça de arquiteto e de engenheiro. Aí você trabalhava no escritório de projetos, depois foi para uma empresa de tecnologia, viu as ferramentas, as oportunidades que tinha, e depois foi para uma construtora. Sim, exatamente. Então, que foi até um dos motivos que você conseguiu levar isso, né? Porque essa jornada sua, se você estiver só no escritório de projetos e repetir para uma construtora, eu falo, às vezes a gente não implanta BIM ou tecnologia porque a gente não sabe que aquilo existe, né? E naquela época, acredito eu, que não tinha tanta informação disponível no Brasil, né? Então, o fato de você estar na fonte, que seria a Autodesk ali, e já ter acesso a essa informação, isso facilitou muito para que depois você fosse a Método, pelo que eu tô vendo assim, na sua carreira, né? E aí você pegou o melhor que tinha de tecnologia naquele tempo e adaptou para a construtora. E aí a construtora viu benefício, ganhou tempo, e aí parece que a gente tá falando 2023 e a gente tá falando quase, era 2000 e... Isso começou 2010, em 2008, né? Ganhou força em 2009, foi crescendo. Cara, você vê quanto foi tempo faz. crescendo. Exatamente. Bem legal, bem legal. E eu acho que tem muita gente que simpatiza com isso, porque aqui na SPBIM, né, até eu te converso com o pessoal, muita gente fala, que caminho eles pedem pra gente, né, Jonas, uma instrução de qual caminho seguir, né? Porque às vezes eles vêm aqui e falam, pô, tô formado, o que eu faço? E a faculdade, ela não direciona o cara. Não. Ela te dá a formação. Então aí o que acontece? O cara não sabe, tá, que curso eu falo? Aí muitas vezes a gente chega, senta aqui na minha sala, e eu falo pro cara, faz esse curso, depois você vai procurar esse MBA. Você meio que traça pro cara, que ele não faz ideia, qual o caminho que ele quer para ele chegar naquele objetivo. Porque hoje, pelo menos, a gente tem muita... Acho que a facilidade que você tá vendo, justamente isso que você tá permeando nessas empresas, é que você descobre como as coisas se conectam. Sim. Que é essa a maior dificuldade hoje, né? A tecnologia tá aí, mas as pessoas não sabem como conectá-las, né, Jonas? A pessoa às vezes ela vê ali uma solução, mas ela não consegue, pra ela parece besta às vezes, ou algo assim, né? Mas é porque ela não consegue ainda ter uma visão do contexto que aquilo pode ser aplicado e do tanto de resultado que aquilo pode dar, né? E aí a Joyce falou um pouco, e aí como que volta pra Autodesk? Então, dando sequência, né? Eu acho curioso isso, porque depois eu fiquei muitos anos na construtora, depois acabei indo para um escritório de projetos que construía também, sempre pensando em ter essa visão mais holística do processo. Eu acho que quando a gente está falando de BIM e tentando implementar, muitas vezes as implementações falham porque você tem profissionais olhando só uma caixinha do processo. Só o problema dele. Só o problema dele. Né? E para o BIM em si é muito importante essa questão da empresa entender que isso interfere no processo de ponta a ponta, dentro do ciclo de vida do produto dentro da empresa, né? Seja ele qual for o escopo, e que é importante entender essas relações. O que eu vejo é que, por exemplo, às vezes você começa o processo de implementação numa determinada área, mas não vê o que os outros precisam. Ele nunca conversou, né, com os outros departamentos antes de iniciar alguma coisa. E às vezes ele escolhe uma solução, a gente percebe isso nas construtoras, né? A gente tem feito bastante isso também, Joyce. A gente primeiro, antes de começar a implantação, a gente faz check-up, porque a gente já percebeu, isso eu já conversei com você, com outros players também no mercado, que se a gente não conversa, às vezes o cara faz uma determinada solução e aí ela não conecta com outras que ele quer no futuro. Sim.
E aí, o que você faz com aquele investimento todo que o cara fez ali? E a responsabilidade disso? Eu, por exemplo, na época que eu puxava muito esse processo dentro da empresa, né, eu sempre criava um plano de curto, médio e longo prazo. Então, eu tinha meu plano de metas que eu precisava cumprir naquele ano, que eu acordava com a diretoria e negociava investimentos e recursos que eram necessários para cumprir aquela meta. Mas eu sempre dava para a empresa uma visão de 5 anos. Né? Então, eu estava sempre participando de eventos, sempre que possível, visitando lá fora para ver o que estava sendo, o que as outras empresas. Sempre que eu tive oportunidade, por exemplo, surgiram, né? Eu até agradeço essas oportunidades que surgiram na minha vida, que era visitar empresas lá fora que estavam tocando esse processo, que estavam mais maduras. Então, eu cheguei a fazer algumas visitas em empresas, por exemplo, a Gary Technologies, a HOK, eu cheguei a visitá-las, né, e como que eu cheguei nessas empresas? Ligando, entrando em contato, assim, era até fácil, sei lá, eu tinha alguma viagem para algum lugar para visitar algum cliente, eu entrava em contato com a empresa, olha, eu tô interessado, não sei o que, eu ligava, não, a gente te recebe, e ia, né, às vezes pensa, nossa, que difícil seria, não é tão difícil, né, e hoje tem LinkedIn, hoje tem... Não, hoje é muito mais fácil, né? A gente tá falando 2010, 2011. Imagina hoje com LinkedIn, com tudo isso que você tem acesso e as pessoas divulgando os trabalhos, coisa também que não tinha, né? Se a gente for ver a evolução do mercado, hoje você encontra guias, guias BIM, Brasil, você tem Medic, CEBIC, tem Asbeia. Inclusive, você participou dos 2 guias do Asbeia, né? Eu participei dos 2 guias dois guias da Asbeia, né? Da Associação de Escritórios de Arquitetura. E antes não tinha. Então, quando eu estava começando a implementar, você não tinha essas referências. Você tinha Penn State, você tinha o BIM Handbook, você tinha poucas referências internacionais. E Brasil você não tinha quase nada. Então, o trabalho de aprendizado, de entender, foi muito buscando coisas fora e tentando trazer para a realidade brasileira. Né? A gente sabe que a realidade brasileira é um pouco diferente, né, do que se faz lá fora, pelas técnicas consultivas, aqui a gente usa ainda um trabalho mais artesanal, lá fora eles usam mais uma construção mais industrializada, né? Aqui é muito ainda tentativa e erro, e às vezes é muito erro, menos tentativa. Muito erro, exatamente. Então, nessa jornada, digamos assim, eu brinco que foi um trabalho de aprendizado, de quebrar cabeça, de dar um passo para frente, 2 para trás, mas foi sempre evoluindo, né? E tive um período muito bom de ter realmente apoio, né? Eu falo, às vezes, eu pensando no processo das empresas, né? Quando que eu vejo, e isso vivenciando do lado de fora também, porque agora eu já chego na fase, como eu voltei para a Autodesk, mas agora que eu tô de volta para a Autodesk, eu acabo estando em contato com diferentes tipos de clientes, né? Com diferentes níveis de maturidade. Eu tô vendo que a sua escala aumentou, na verdade, né? Você tava numa escala ali de escritório, construtora, agora você tá numa escala de infra. Exato. Né? Porque então, seu olhar, ele tá abrindo mais. Assim, a gente fala aqui internamente que é o círculo de Zorro, que é um conceito de domínio. Quando você tem o nível 1 de domínio, você vai pro nível 2, nível 3, aí eu entendo que a infra é um nível mais amplo, porque ele deve ter uma complexidade. Daqui a pouco até vou perguntar das barreiras, das dificuldades, porque eu acho que a sua holística foi abrindo justamente porque você foi tendo essa curiosidade, pelo que eu tô vendo alguns gatilhos aqui, né? Curiosidade, inquietação, eu diria também a parte de se aprofundar no assunto, se dedicar, né? A Joyce sempre foi uma pessoa que eu sempre conheço já faz um tempo e ela sempre se aprofundou muito naquele assunto, ela não aceita um não como resposta. Então, eu acho que o algoritmo aí, né, de ter entrado na Autodesk e depois ter voltado, a Autodesk só ganhou com isso, né? Pegou uma profissional. Como eu voltei, né, justamente por a gente estar nesse mercado e puxar esse processo na empresa, queira ou não queira, eu fui ganhando um nome no mercado, né, digamos assim, as pessoas se reconheciam pelo trabalho que estava sendo feito e divulgado. Então surgiu uma vaga há 4 anos, basicamente, na Autodesk, e eles me chamaram de volta. Né? Falaram assim, não, Joyce, tem uma vaga disponível. E na época eu pensei, eu falei assim, bom, eu brinco, até minha família brincou comigo. Joyce, você já... É quase como se você já trabalhasse com não para Autodesk especificamente, mas trabalhasse com a venda dessa tecnologia para o mercado. Então nada mais
faz todo sentido você ir para uma empresa onde você possa ainda mais ter contato com outros clientes e poder trazer a sua experiência de mercado, realmente do processo de implementação, e poder ajudar outros clientes. Porque quando você está numa empresa única, né, você está ajudando aquela empresa. Né, o que é bom, é claro, você tem todo... Mas quando você está do lado de fora, num trabalho mais de consultoria, de apoio a esses clientes, você consegue expandir esse alcance. Né? E você consegue conhecer outras realidades, outros desafios, você consegue ajudar as empresas a vencer alguns desses desafios, justamente pela essa experiência prévia que você tem. Né? A gente aprende muito, vou usar a expressão dando murro em ponta de faca mesmo, né? E você aprende a resolver aqueles problemas, avançar. Então, quando você está do lado de fora, e isso é muito gratificante, né? Você acompanhar a evolução de cada uma dessas empresas, ou algumas que começam um pouco descrentes, ou que não, ou enxergar pessoas como eu dentro dessas empresas que estão lá tentando, estão com esse papel, às vezes não tem o apoio que eles precisam dentro das empresas e estão nessa jornada. Então, ajudá-los nessa jornada é muito gratificante. Né? Então, hoje eu vejo o meu papel como dentro de um fornecedor, né? Desta forma, eu consigo ajudar mais empresas. Mais empresas eu vejo que já estava no seu DNA isso daí, né? Eu lembro até, né, quando você voltou para Autodesk, e cara, seu DNA não tem, assim, nem só porque é Autodesk. A gente está falando de uma das principais empresas da América Latina, desenvolvedora de software, tecnologia para construção civil. Uma pessoa que tem esse DNA faz total sentido, né? E é até engraçado, porque o pessoal de escritório de projetos e tal, que vive aquele glamour, aquele outro universo, não compreende, né? Que precisa de profissionais ali que tenham essa vestimenta. Igual quando eu também abri a SPBIM. Porque a gente fala, pô, o mercado é carente disso. E tem trabalho para todo mundo, mas cada dia mais precisa de especialistas. E o que eu digo mais importante, né, Jonas, é que tenha curiosidade e goste daquilo, né, também. Porque é raro achar pessoas que gostam disso. Porque a pessoa, às vezes, ela só tá preocupada muito com o dinheiro. Sim. Mas ela não tá preocupada em ser alguma coisa ali. Naquele sentido, tô generalizando. Mas no sentido da construção civil, quando o arquiteto quer ser arquiteto, ele quer ser um artista. Ele quer ir para aquele caminho. Agora tem o caminho do cara que ele quer viver da construção civil, que eu entendo que é um outro perfil. Assim como da engenharia, né, Jonas? Também tem bastante disso, né? Não, mas eu achei interessante até no começo da história da Joyce aí, essa trajetória. Aparentemente não era alguém que estava buscando esse glamour da arquitetura ou nada. Realmente só queria ter conhecimento, e essa sede de conhecimento te levou a pegar esses dois lados da arquitetura e da engenharia. E até aí eu queria te perguntar, Joyce, assim, com toda essa bagagem, hoje estando vivendo um dos principais fornecedores do mundo de um software que atende o mercado da construção como um todo. Como que você vê no Brasil hoje esse mercado? Ele hoje são todos os players que estão, são mais os projetos e os outros, tanto a construção, a engenharia está um pouco perdida ainda. Como que você vê hoje o Brasil em relação a soluções de tecnologia para melhorar os nossos processos de construção em geral? O que eu vejo, eu até estava discutindo, a gente teve o Login Fórum há 3 dias, né? E foi algo que eu comentei com as pessoas que eu encontrei. Né? E até por resgatar essa época que eu trabalhei em construtora, onde a gente já tinha as tecnologias, mas as tecnologias elas evoluem numa velocidade que é difícil até a gente que está vinculado à tecnologia conseguir acompanhar. Né? Eu brinco, às vezes tem cliente meu que chega com alguma novidade e eu falo, nossa, essa eu ainda não sabia que já estava funcionando e tudo mais. Por quê? Porque evolui muito. E hoje a gente tem todo um ecossistema trabalhando e desenvolvendo essas tecnologias e trabalhando com aplicativos, plugins e desdobrando, né, a forma como essas tecnologias se conectam,
que tem impulsionado muito o mercado. Tá se multiplicando, né? A gente percebe muito isso. Por exemplo, o cara criava uma solução antes, lá no Dynamo, num software de programação, aí o cara ficava com aquilo para ele na empresa. Sim. Hoje tem um fórum, tem uma discussão, tem uma fomentação, tem uma divulgação, colaboração. Exato. E aí o YouTube, e aí tudo isso daqui tá se multiplicando muito rápido, assim, né? E as empresas crescem quando elas trocam informações, né? Era bem isso. Às vezes as pessoas tinham começado a implementar o processo. Não, a gente tá falando de BIM, a gente tá falando de... melhor posicionar como engenharia digital, né? Tudo que envolve tecnologias para construção, arquitetura e engenharia. Então, as empresas que acabaram saindo na frente, no primeiro momento, ficaram naquela situação de não, eu não quero mostrar meu segredo industrial, ou eu desenvolvi... Eu lembro muito das discussões sobre bibliotecas, templates. Mas eu não vou passar meu projeto porque vai toda a biblioteca. E eu sempre falo, gente... Pensa nos bloquinhos de CAD, essas informações vão transitar. E mesmo se ela passe para outra empresa, a empresa não consegue fazer nada com aquilo, porque não está embarcada no processo dela. A inteligência não está na tecnologia, está na pessoa que usa a tecnologia. Exatamente, né? E eu acho que o mercado, aos poucos, eles têm quebrado um pouco essa... Acho que ainda está longe do mundo ideal, mas eles têm entendido que para tudo isso evoluir, precisa de colaboração, né? Precisa de troca. E eu vejo isso muito no mercado. As empresas que trocam mais conhecimento, a gente acaba promovendo muito benchmarking entre empresas, né? A gente fala sessão de troca de figurinhas para as empresas poderem evoluir. Quanto mais se troca, mais você pega inputs de outros lados, né? Sempre vem uma contribuição adicional que vai ajudar a você ver aquilo de uma forma diferente, ou você agregar algo que você não tinha pensado. E a gente vê esse movimento maior hoje em dia. Você sabe que hoje eu fui numa reunião com o Neto da Lopes Dias, a gente até vai chamar ele aqui pro podcast, porque ele falou até de uma palestra que teve na Disney, que a Disney estava promovendo tudo que ela faria. E ela não tinha feito ainda. Eu não me recordo qual que é o nome que ele comentou. Mas ele falou... Aí um dos gerentes de operação falou assim... Por que você tá contando tudo para eles? Aí tá entregando ouro, né? Pra todo mundo. Aí ele falou, sabe por quê? Porque eles vão fazer ou igual ou melhor que eu. E eu vou me obrigar a ser melhor que eles. Então é um pensamento muito à frente, entendeu? Sim. É o que a gente fala. Se a gente não quisesse, a gente não tava aqui compartilhando essas informações. Então, veio a calhar, né? Lembrei agora do que você tá falando aí. Porque assim, se a gente não compartilha, né? Não divide, não multiplica. Exatamente. Só que é claro, também você tá criando esse hub. Estão discutindo. Cara, quem dá de comer são as próprias pessoas. Então, se ele quiser compartilhar, ele compartilha. Agora, já aconteceu situações que a gente tava num evento, a gente compartilhando, todos nós compartilhando, e aí tinha 1 ou 2 players, sabe assim? Mas a maioria, eu diria que mais que 90%, nesse ambiente chega a compartilhar. Os que não querem, que é a grande minoria, que a gente fala brincando que são parasitas, porque a pessoa só tá ali pra sugar e não quer compartilhar, com o tempo, o próprio ecossistema vai falar, pô, não vamos chamar tal pessoa, não vamos participar de tal evento. Então, eu vejo que existe sim essa boa vontade dos escritórios compartilharem, só que eles têm dificuldade em achar quem mais quer compartilhar. Isso que eu tô percebendo. São nichos, né? Que às vezes pega por segmento Sim. empresas do mesmo setor que possam contribuir entre si. A gente tem promovido alguns trabalhos desse, né? E tem dado super certo, porque... Como eu comentei, como eu já não estou mais só no mundo de edificações, a gente começa a ver outros setores avançando numa rapidez muito maior do que o setor de edificação, propriamente dito. Você acha que é muito mais exponencial lá? Eu acho que sim. Mas por que? Você acha que tem mais capital? Porque tem mais tecnologia? Tem mais obrigações? O que você acha? Eu acho que é um entendimento. Existe uma força, claro, dessa questão do decreto do governo federal, que criou já a obrigatoriedade para o Ministério de Infraestrutura e o Ministério de Defesa, criou marcos, né? Para entrega de projeto, depois projeto e obra, depois projeto e operação. E o que a gente vê é o ecossistema inteiro. Então você pega projetistas, construtores, fornecedores, olhando isso como vai chegar, né? Ou eu me preparo agora para poder entregar e participar desse processo, ou eu vou ficar para trás, vou perder competitividade. Então esse movimento do governo federal ajudou muito a alavancar nesses últimos anos que empresas de infraestrutura, empresas projetistas, o que a gente tem de empresas
de projetos que vêm atrás da gente. Olha, meu cliente começou a pedir, ou eu preciso me preparar para a lei de licitações lá na frente, preciso começar, ou eu quero ter um diferencial competitivo e entregar dessa forma para ganhar competitividade no mercado. Joyce, queria aproveitar então agora que você falasse um pouquinho das barreiras, oportunidades que você está hoje visualizando em 2023, nessa longa experiência que você teve, e falar para o pessoal ali que está escutando a gente o que eles podem, como eles podem se adaptar para a tecnologia que está agora e as oportunidades, que barreiras eles podem enfrentar, que tipo de capacitação eles têm que ter. Eu acho que isso é bem importante falar para eles. Bom, trazendo, acho que o processo de implementação de qualquer uma dessas tecnologias que a gente está falando, eles envolvem uma grande mudança da organização, né? E é importante a gente trabalhar com uma parte de gestão de mudanças mesmo, né? Organizacionais. E aí, desde você definir o plano bem definido de como que vai ser feito esse processo, né? Eu acho que isso é o ponto principal. Muitas vezes as pessoas começam a implementar sem ter muito claro onde ela quer chegar, ou ter essa visão de o que eu preciso, o que eu quero chegar agora, nesse ano, mas o que eu quero chegar daqui 2 e daqui a 5 anos, né? Ter essa visão é importante, porque às vezes eles focam num ponto muito inicial, e aí depois quando vão tentar integrar ou pular para o segundo passo, as coisas não se conectam, não se conversam, né? Então acho que um primeiro ponto é esse, de você ter um plano bem definido com os objetivos que você quer alcançar hoje, amanhã e daqui 5 anos, né? Outro ponto é a questão de você ter realmente conseguir o apoio da alta diretoria, né? Às vezes a estratégia começa da alta diretoria, mas às vezes começa de baixo, como eu comentei na minha experiência, né? Mas em um determinado momento você precisa conseguir esse apoio, e não é um apoio só financeiro, nem só financeiro, só, eu diria de boca pra fora, né? Um apoio, quero, mas não dá recurso, quero, mas não apoio, quero, mas não dá tempo, não dá tempo para fazer, não entende o impacto organizacional que aquilo vai ter, então acaba não dando o retorno que se espera da implementação. Então, assim, é importante que sim, a alta diretoria entenda a importância do processo, entenda que aquilo vai trazer um retorno positivo para ela e apoie, né? Seja nas diferentes escalas, seja no apoio institucional mesmo, defendendo essa ideia internamente e apoiando as barreiras que isso pode acontecer, seja liberando recursos que são necessários para essa implementação, né? E entendendo que isso é algo organizacional, não é algo... A gente fala, a grande parte dos processos de implementação que dão errado é quando a empresa entende essas tecnologias como um software, um equipamento que você compra, disponibiliza para o funcionário, dá um treinamento de 1 semana e ponto. Então, não vai funcionar. Não tem como funcionar se isso não for consolidado realmente num processo novo que amarre todas as áreas que vão ter algum impacto, que o treinamento seja feito, mas que tenha sempre um processo de melhoria contínua lá dentro, para que isso é um processo de aprendizado. Às vezes o processo é feito de uma determinada forma, no dia a dia não caminha da forma como se espera, então você precisa ter essa retroalimentação, né? E como que mostra resultado? Porque assim, eu vendo como empreendedor, muitos deles pedem pra gente assim, eu entendo que eu tenho que ir na dor de cada um, pra você, né, ativar o gatilho de por que ele tem que de fato fazer aquela implantação. Aí você tá falando, não, tem que fazer um processo e tudo mais, mas e pra pessoa que tá escutando ali e ela fala, cara, mas eu tô tentando, eu fiz aqui especialização, eu fiz aqui um mapa, escrevi benefícios, mas qual que seria a sua sacada ali, dica, pra que ele possa, igual você, né? Pelo que eu entendi, seria a palavra comprometimento e resultado. Então eu lembro que você demonstrou resultado primeiro, mostrou as oportunidades, você viu a oportunidade, eu falo que a oportunidade da empresa, ela tá aqui, ó, flutuando nesse momento, mas são poucas pessoas que têm a capacidade de enxergar isso como oportunidade, não como um problema. Então, qual seria a sua dica para quem está escutando ali? Como ele pode convencer aquela pessoa, ou a alta diretoria, ou o dono do escritório, a ele fazer essa implantação? Eu acho que
principal quando você está trabalhando numa organização é conseguir mostrar o retorno, e geralmente, na grande parte dos empreendedores, querem um retorno rápido, né? E é muito difícil. A gente sabe que essas tecnologias, elas têm diferentes escalas de abrangência. Eu posso ter um uso inicial, que vamos pensar num processo de projeto. Eu vou usar a tecnologia para desenvolver projeto executivo, ponto. Eu tenho um ciclo, eu tenho um processo, eu consigo implementar, né? Mas se você for realmente pensar num todo, você tem diversos desdobramentos disso, né? O que eu vejo muito nas empresas, até na parte de treinamentos e tudo mais, se quer chegar muito no estado da arte do processo de implementação num curto espaço de tempo, ou buscando esse estado da arte não sai do lugar, né? Na minha visão, você tem que trabalhar com o que a gente chama de quick wins, né? Você traça, bom, eu tenho a visão lá no futuro, mas o que eu quero trabalhar agora é isso, e isso eu quero atingir este resultado. A partir do momento que você define esses resultados intermediários e vai mostrando esses retornos a cada estágio intermediário, você consegue levar isso para uma alta direção, e a direção fala, ok, então essa primeira meta foi alcançada, deu tal retorno, então próxima fase. Sim, a gente trabalha bastante isso, né? Daquela questão de, por exemplo, quando eu vou fazer uma implantação, eu nunca mostro o todo. Uhum. Eu converso com todo mundo. Uhum. Primeiro a gente começa pela consultoria, mas por que a gente não mostra o todo? Uhum. Porque pode assustar o cara. Ele fala, nossa, eu tenho que fazer esse mega investimento. Então o que a gente fala? Quais são as suas principais dores? Essa. Uhum. Demora de gerar corte, é improdutividade. Tá, então vamos focar na produtividade. Uhum. Aí faz uma mini célula e traz um pequeno resultado para ele. Uhum. Aquele pequeno resultado gera motivação pro cara. Exatamente. Que é o que você tá falando, as pequenas vitórias, os quick wins ali. As vitórias rápidas e curtas. Então, depois que ela conseguiu ter resultado, a gente fala, opa, vamos para uma segunda célula. Mas é ter um pensamento de longo prazo. Não pode também, porque tem muitos empreendedores que falam... você precisa ter um pensamento de longo prazo, mas fatiar ele, né? Sim, desdobrar ele criar em pequenos. sprints. Exatamente. A gente fala muito disso, porque assim, o cara chega e coloca... Ele não tem hardware. Ele não tem processo. Ele não tem pessoas engajadas. Qual que é a chance do BIM tá dando certo ali? Então a gente tem, né? Por isso que a gente fala, qual é o seu quadrão de elite aí? Ele tem uma empresa problemática, ele vai pro BIM Fórum, olha lá e fala assim, nossa, o BIM tem 7D, 8D, 9D. Aí amanhã ele chega e fala assim, ó, comprei tantas licenças do Revit e agora a gente vai trabalhar com BIM 10D. E aí, como que ele vai fazer? Exatamente. E tem muito, assim como nós temos a cultura, gosto dessa palavra, todo podcast fala de cultura, mas nós temos a cultura da autoconstrução, automedicamento, autoaprendizado. Acho que é importante ter a curiosidade, mas tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes eu sempre falo, você quer ir para outro nível, tenha mentores para aquele nível que você quer chegar. Tenha pessoas que tenham tido aquele resultado que você quer ter. Porque eles, igual você falou, eles instalam um programa, não tem nem hardware que atende aquilo, ele não entende a escala com que ele trabalha, ele não tem nem suporte de TI. Então assim, a situação dele ali é caótica. Então muitas vezes quando a gente faz o check-up, a gente analisa e fala, tá, que verba você tem disponível? Eu não tô falando nem do meu trabalho, tô falando do trabalho que vai tangibilizar outras coisas. Porque todo mundo quer a nuvem, todo mundo quer um processo ágil, todo mundo quer pessoas engajadas, mas aí, quando a gente olha a situação atual, a gente criou lá o BIMômetro, né, para poder ter um termômetro do que ele tá hoje, e aí a gente entende, ó, o primeiro ciclo, para essa verba que você tem, a gente consegue fazer isso. Daqui 6 meses, isso. Daqui 1 ano, isso. Daqui 2 anos, isso. Tem clientes nossos que a gente tá há 5 anos, 3 anos, porque eles entendem que aquilo que a gente agregou para eles no primeiro ano, ele fala, cara, eu quero estar com esse pessoal, eu quero estar nesse ambiente, porque ele criar isso dentro da empresa dele é um esforço gigantesco, né? Você ter uma pessoa curiosa, você ter uma empresa de tecnologia agrupada, é um esforço tremendo. Então a gente fala que a conexão ali faz a diferença. Então acho que é um pouquinho disso que você está querendo dizer, né? Que essa... exatamente. E esse termo que você falou da cultura, né? Ele é muito importante. Quando você está falando da parte de novas tecnologias, implementação de processo no geral, você mexe muito com a cultura da empresa, né? E é importante você ter essa cultura alinhada aos objetivos os resultados que alcançar, mas também ao entendimento do que a tecnologia vai mudar no processo, e conseguir que
toda a equipe, todos os colaboradores se engajem nessa nova cultura, né? Que eu acho que um dos pontos aí, voltando um pouquinho para as barreiras, terceiro que eu poderia citar é a questão de como que você consegue o engajamento das pessoas. Eu acho que mais difícil, eu brinco, depois de 16 anos eu posso brincar bastante com isso. Tecnologia a gente resolve fácil. Integrar processo, se não é por aqui, é por ali. A gente consegue resolver. Trazer as pessoas para o processo, essa é a principal dificuldade que a gente tem. E aí entra outras coisas que não é arquitetura, não é engenharia, que é liderança, Exatamente. RH, é você bonificar, né? Porque assim, as pessoas... é complexo, é muito complexo. Isso que a gente fala. Aí o cara acha que é só instalar um programa. É isso que a gente tá querendo desmistificar, né? Porque o cara vem e instala um programa, não, eu tô aqui com o BIM. Tudo bem, ele tomou eu diria de 10 passos, ele tomou um passo. Legal. E às vezes instala o programa e pega um treinamento genérico. Sim, profissional. E ele vai ter que trabalhar do jeito que o cara quer, não do jeito dele. Que é o que eu falo que é errado. A tecnologia ela tem que servir a nós, não nós a tecnologia. Eu sempre defendi isso. Exatamente. Mas o ponto que você está colocando, quantas vezes a gente, mesmo em situações que a gente compartilhou ali de trabalho, a gente chegava e fazia uma programação para otimizar a vida do profissional que está lá, o arquiteto. Pô, o cara fica lá uma semana desenhando rodapé. Vamos criar uma rotina aqui para que ele ganhe, diminui um dia e ele possa fazer mais outras coisas que de fato ele estudou para fazer. E aí quantas vezes a gente escutava das pessoas assim, olha, isso aqui vai me substituir. E aí a pessoa também dificultava, dava uma dificuldade, dificultava o processo. Com medo de perder espaço. Com medo de perder o emprego, entendeu? Sim. Então eu falo, cara, é uma questão de se não tem um alinhamento da empresa, por que está sendo feito aquilo, que é só uma obrigação, que vai pegar no salário e tal, não funciona só isso. Né? Por isso que nessa parte de gestão de mudança é importante trazer os colaboradores pro processo de mudança, né? Engajar o máximo possível, fazer um trabalho de disseminação, entendimento, por que aquilo está sendo modificado. O apoio da alta diretoria volta nesse sentido, no sentido de estamos indo aqui porque este é o caminho, é isso que a empresa quer, né? Porque se você não tem isso, é muito difícil você engajar os profissionais, né? Se pro profissional aquilo é só, é um novo processo, mas se eu não quiser seguir esse novo processo, eu posso seguir o processo antigo, ninguém vai... Vou fazer por fora. Vou fazer por fora, e isso não é controlado, não se torna um problema. As pessoas vão pelo caminho mais fácil, elas vão por aquele que ele tem domínio, né? O legal de ver e vivenciar empresas que têm tido sucesso mesmo na implementação são aquelas empresas que incorporaram. Isso faz parte do DNA, isso faz parte da empresa, não existe processo BIM e não BIM, ou processo que usa esse ou não, caminho A, caminho B, né? Não, entendi, agora o meu processo de projeto vai ser desta forma, eu vou usar essa metodologia, eu vou fazer uma primeira implementação, eu vou ganhar, aí entrando no processo de projeto mesmo, eu vou usar do anteprojeto até o projeto executivo, e agora que eu tenho uma maturidade nesse processo, eu vou investir em otimização do trabalho, em criar rotinas. Onde é que o processo está demorando? Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Isso eu falo muito, assim, é bacana ver diversas empresas que a gente acompanha, que o processo BIM é o processo padrão da empresa, não existe. Se o cliente pedir ou não pedir, ele faz dessa forma, ele vai entregar um produto em 2D ou 3D, dependendo do cliente, mas o processo vai ser o mesmo. Eu falo que assim, até uma curiosidade, quando a gente trabalha com BIM, o que eu faço é assim, dentro do BIM eu tenho esse pacote de coisas que eu entrego. Pô, mas o cliente quer pagar isso. Um exemplo, só um pacote de 10, tá bom. Então eu não vou me esforçar tanto para entregar 10. Sim. Mas eu falo que é mais um poder de convencimento, marketing, entender valor e benefício que o empreendedor, que às vezes o arquiteto não tem, o engenheiro não tem, que ele tem que ter um departamento de marketing, vendas, a gente fala isso o tempo todo, que é onde eles têm que fomentar e mostrar valor. Se não, criar uma demonstração. Faz uma degustação. Quantas vezes você vai num lugar e faz uma degustação? E aí faz a degustação, a pessoa gostou, você fala, então, você quer isso. Mas aí eu acho que entra um outro ponto que eu quero te perguntar, né? A maioria me liga dos escritórios de arquitetura e engenharia falando, Júlio, quanto eu cobro por esse projeto em BIM? Essa é uma pergunta muito assim, eu cobro 30%, 40%, e a gente sempre pergunta assim, tá, quanto vale o seu tempo? E aí eles falam, não, mas eu nem metrifico o meu tempo. Então a gente vê que não é uma questão você tá trocando por uma ferramenta, tá te levando de um ponto A a um ponto B.
uma metodologia, mas você não sabe nem o tempo que você demora, como é que você vai saber onde você quer chegar? Então a gente começa a descobrir que tem também muitas questões mais relacionadas à gestão mesmo do que tecnologia. Que nem você falou, tecnologia e processo é a parte mais fácil. Agora a questão humana ali de tratar tudo isso é onde precisa de apoio. É onde eu falo, porque o arquiteto fala como arquiteto. O arquiteto ele é advogado, o arquiteto é contador, o arquiteto é empreendedor, o arquiteto ele é arquiteto, ele é designer, Nas horas vagas ele é arquiteto. ele é pintor, ele faz tudo. Músico também tem. Ele é músico, tem uns arquitetos que é músico. Então o que eu falo assim, se o cara não foca, ele vira um grande canivete suíço, né? Que ele faz tudo e não faz nada. E é onde a gente fala assim, tudo bem, no começo isso é natural. Você não tem recurso, você vai fazer o melhor, igual a Cortella diz, melhor com o que você tem. Mas daqui a um tempo ele começa a melhorar, a ter recurso. Aí é onde ele tem que fazer melhor. Que é onde ele tem que buscar, vou procurar Autodesk para uma consultoria, vou procurar SPBIM para ajudar, eu vou procurar uma empresa de gestão de negócio. Aí o cara começa a profissionalizar, porque eu lembro disso muito na construtora, que era assim, a diferença entre nós e o escritório de arquitetura é que o escritório de arquitetura é um escritório. E a minha empresa é uma empresa. É uma incorporação. Então o cara fala... Então quando eu ia numa reunião, eu falava, pô, faz total sentido pro negócio. O cara vai botar o sonho dele, a confiança dele em um time menor, que pode até dar atenção, ou numa companhia que vai ter o comprometimento, vai ter processo e tudo mais, né? Então, pra quem tá decidindo, faz diferença. Eu falo, muitas vezes também é se colocar na pele de quem tá do outro lado, né? Porque o pessoal não se coloca. Acredita que é só uma ferramenta, que tem que desenvolver aquilo, que tem aquele prazo, bater o ponto e pronto. Falou, não, então é o que você falou. Agora, uma curiosidade, Joyce, é assim que a gente levantou outro dia, a maioria das empresas também que teve sucesso, aí eu vou falar pro pessoal de projetos agora, tá? De arquitetura e engenharia. Curiosamente, os donos dos escritórios ou algum sócio majoritário mexia com o BIM. Então a gente percebeu que isso aí fez muita diferença. Né? Então, quando vinha de cima e o pessoal já sabia a ferramenta, já era cultura. Então, o cara não tinha nem como dar um cambalacho ali, porque ele fala, não, o dono vai querer isso aí em Revit, ele vai querer um 3D, ele não quer saber de planta, corte, ele quer que você Então, a gente percebeu que a cultura também, quando vem de cima, porque a gente está falando de geração, essa próxima geração vai ser os próximos líderes. E eles têm que estar digitalizados. Não, e vão surgir muitas coisas, né? Foi o que a gente falou, a tecnologia está evoluindo tão rápido que é difícil até de acompanhar todas as mudanças, né? Então, imagina essa geração nova, que já estão nascendo nesse contexto de integração, colaboração em nuvem, BIM e tudo mais, inteligência artificial. Imagina isso daqui 5, 10 anos, né? Onde que esse pessoal vai estar. Mas trazendo esse ponto que você falou dos indicadores, né? O que eu sinto muito e também dos clientes que a gente acaba acompanhando, muito do processo de construção, de projeto, ele ainda é feito, a parte de gestão não acompanha muito esses indicadores. Então, assim, você pegar assim, problemas, indicadores que você tenha gerados por problemas de projeto. Quantas horas você gasta? Quando a gente faz essas perguntas para as empresas, muitas não têm esse dado, né? Então, às vezes, eles nem sentem a necessidade de mudar o processo porque eles não têm uma noção do custo da ineficiência que eles têm naquele processo, porque eles não estão vendo o desperdício de horas, o desperdício de materiais, as incompatibilidades, aquilo que eu sempre brincava, né? Quando a gente trabalha com a parte de construção, muita coisa ainda tem aquela cultura, deixa que a gente decide isso na obra. Eu ficava maluca quando a gente trabalhava com compatibilização de projetos e a gente estava fazendo a parte de modelo de instalações, né, definindo as alturas do encaminhamento de cada uma das disciplinas de instalações, e aí você chegava ao projetista e falava assim, a que altura você vai passar? Né? E aí o pessoal, não, mas isso a gente não define esse projeto, isso define na obra. E aí eu ficava louca, porque eu falava assim, não, eu sou a obra, a gente vai definir agora, a gente vai definir isso em projeto, né? Porque se eu chegar na obra, eu vou ter um problema, sei lá, de um duto de ar-condicionado passando no meio de uma escada. Até porque o BIM é a obra, né? O BIM é obra, é uma obra virtual, né? É uma obra virtual, você quer solucionar, senão ele perde o propósito, né? Se eu não solucionar, se eu não fizer as definições no modelo, para que o modelo teste tudo que seja necessário, e aí você chega na obra, execute aquilo, o processo tá capenga, né? O processo tá pela metade. É que aí você tá vendo as falhas, né?
Porque aí eu percebi isso no BIM. A gente começa a ver as falhas do vício do mercado da construção civil. Sim. E também a oportunidade, né? De falar assim, pô, não tem padrão. A gente foi numa obra que mesmo tudo com padrão, o cara chegou lá na obra, o cara era um gênio. O cara chegou e falou assim, ó, 20 anos de obra, falou, ó, não, então eles fizeram a proposta de passar aqui, mas a gente jogou ali porque economiza tanto e tantos andares. Aí eu falei, mas você deu esse report pro projetista de instalações? Aí ele falou assim, não. Então não é E aquela comunicação. mudança que ele tomou lá na obra sem ver o todo, pode ter impactado lá na frente outra coisa. Exatamente. Né? E o cara aprende lá pra ele fazer de volta o projeto certo. O que eu vejo é um vício de mercado em como se fazer projeto, né, Jonas? A gente percebe isso nas instalações Às principalmente. vezes tá né? desconectado até da realidade, né? A pessoa que tá no projeto, no escritório, às vezes ela não tá vendo alguns processos que estão acontecendo na obra. E o BIM traz isso, essa aproximação. O cara não Ou vai melhor, pra obra. deveria, né? O cara não vai pra obra. Eu falo, o projetista tem que ir pra obra, cara. Se você vai trabalhar com um projeto, você tem que ir na obra. Você tem que parar de se preocupar com o seu umbigo e entender que você trabalha em conjunto. E qual é o objetivo do conjunto? É a obra do cliente. Exatamente. E é aquela coisa que a gente comentou lá no começo, né? Cada um olhando muito o seu quadradinho, né? Não vendo o impacto da sua ação com um parceiro, ou para a empresa como um todo, ou pensando nas disciplinas. Olha a sua disciplina, não olha a obra e tudo mais. Uma parte positiva da evolução dessas tecnologias é que esse fluxo de comunicação, né, que a gente antes tinha, né, ainda não está no mundo ideal, está longe de ser no mundo ideal. Eu sonho em chegar nesse mundo ideal. Quando eu comecei a trabalhar com BIM na primeira consultora, eu juro, eu tinha essa visão. Acho que inocente, né? Eu comecei a trabalhar e falei assim, não, em 3 anos tá tudo resolvido. Né? Nossa, não, é isso aqui, em 3 anos o mercado inteiro vai estar trabalhando. Estou há 16 e eu vejo que o mercado está longe de estar onde eu gostaria que ele estivesse. Né? Por sorte, é muito bom ver que muitas empresas chegaram e cada vez mais estão indo nessa direção, mas tem um leque grande ainda de empresas que não começaram, empresas que não sabem, empresas que não estão investindo, estão esperando os outros chegarem para ir atrás depois e tudo mais. Mas aí eu acho, Joyce, que agora a gente está vivendo um momento muito, muito bom, eu diria, que é assim, tecnologia, a gente está conectado hoje, a internet está muito fácil. Antes, eu acho que isso era uma dificuldade. Os softwares melhoraram muito a questão de se comunicar, de projetar e etc. Hoje tem mais informação também, tem muita gente... A dificuldade é achar informação boa, mas tem muita informação. Cresceu, né? A comunidade cresceu, tem inteligência artificial agora no meio de tudo isso daí. Então, o que eu sinto que vai ter que ter agora é uma maneira de reaprender a aprender, que eu falo. Que é assim, pô, beleza, no ponto que estamos agora, a academia tem que mudar, o processo dos escritórios tem que mudar, e eu entendo que tá todo mundo ainda nesse amadorismo, né? A gente até falou com o pessoal da ConstruFlow, que é o amador eterno, né? O cara fica ali o tempo todo na tentativa e erro, e tem cara que só fica na tentativa. Então, o que a gente tem percebido agora é que, assim, com o governo também, agora, iniciativas governamentais, cobranças e etc. Tudo isso tem um potencial para empurrar. Mas quando eu fui estudar também lá a migração do desenho à mão para o CAD, tem até uma foto icônica que eu vou colocar aqui depois no podcast, que é aquela foto tem um monte de gente desenhando na prancheta, né? Que ela é famosa. E aí do lado, desenhando na prancheta, aí tem uma outra prancheta preta, e todo mundo tá desenhando ainda nela. Ou seja, você digitalizou aquilo, né? Foi pra tecnologia, que é na época o AutoCAD, que teve muitos benefícios. Muitos benefícios. Mas eles não mudaram a metodologia, o processo. Um ou outro melhorou XREF, trabalha com coordenada. Eu fui trabalhar a primeira vez com rodovia. Né? Então, rodovia, se você mexesse da coordenada, se você rotacionasse o desenho na UCS, era justa causa, cara. O cara era mandado embora. Porque você ia desencadear um erro contínuo em todos os projetis. Então, lá tinha, igual você falou, infra, tinha já essa cultura. Quando eu fui pro predial também, eu falei, cara, não, é XREF, é coordenada, é norte. Galera, o que você tá falando? Eu rotaciono o desenho aqui, fica orto, e eu faço assim a viewport. Eu falei, caramba, então o buraco é mais fundo. Por quê? Porque o pessoal não aprendeu, na minha opinião, a usar a tecnologia. Né? A gente não teve um mentor ali, assim que se usa a tecnologia para isso. E o que eu tô percebendo, tá acontecendo a mesma coisa com o BIM.
Então, se aprende, se é autodidata, tentativa e erro, e aí tá se repetindo o mesmo erro que se teve do desenho à mão pro CAD, e agora do CAD com a mistura dos erros do CAD com o BIM, entendeu? Então é isso que eu tô percebendo. O que eu vejo muitas empresas, né? Tem aquelas empresas que têm um corpo técnico menor, então você consegue ter um controle melhor do processo, de saber o que cada um está fazendo e tudo mais. Tem empresas grandes que isso já começa a fugir um pouco, né? Você não consegue controlar. Às vezes é isso. A pessoa fez o treinamento na faculdade, a outra aprendeu por conta própria, a outra buscou de determinada forma. Cada um começa a aplicar as metodologias, os recursos, usa o que tem na mão, o que tem domínio, e aí não vira um processo da empresa, né? Vira o processo do profissional que está trabalhando naquele projeto especificamente. E pior ainda, né? Não se cria um conhecimento da empresa. Então vai mudando de profissional, o processo muda, o cara muda, né? Então acho que cada vez mais as empresas têm entendido a necessidade de ter pessoas olhando para esse processo, né? Eu acho que assim, é importante que o processo não esteja na mão de apenas um grupo, né? Que tem o outro lado. Às vezes a empresa não. Então eu pego aqui uma célula, essa célula trabalha com BIM e fica brigando e tentando controlar o que as outras células fazem de forma aleatoriamente, né? Ou seguindo seus próprios processos. Então, cada vez mais eu vejo as empresas entendendo que esses profissionais que cuidam de BIM ou de inovação, ou de nova tecnologia, são importantes, porque eles vão olhar a empresa como um todo, mas que eles também consigam influenciar os outros profissionais que vão trabalhar também com BIM, que vão e vão poder não deixar que vira, vamos brincar assim, um processo Frankenstein dentro da empresa, né? Vamos usar só pra... Cada um faz de um jeito e vai tentando encaixar aquelas peças que não faz sentido. E aí acaba tendo aquele ganho de produtividade que se pode ter. Por isso que eu falo. Aí eu chego pra uma empresa dela e falo assim, você é amador ou profissional? Porque dói fazer essa pergunta. Aí o cara fala, não, eu sou profissional. Então por que você tá fazendo uma implantação amadora? Porque dói, porque eu falo pro cara assim, quem que é o responsável dessa implantação? Ah, não tem responsável. Então eu falo pro cara, peraí, tudo bem, até um ponto de experimentação era uma coisa. Agora você vai brincar com um projeto real que você vai construir, você vai brincar com um cronograma que envolve outros projetistas. Então tem falta eu diria um pouco de noção de responsabilidade, de entender que aquilo ali não é uma experimentação. Experimentação é quando você tá sozinho, isolado, tá testando e tu tá aprendendo, beleza. Agora, com um projeto em andamento, com prazo, com obra, com dinheiro envolvido, é outra coisa. Então, uma coisa que a gente já tentou de tudo, tipo de implantação também, a gente sempre tenta um jeito diferente do outro. Mas esse daí de dividir para multiplicar, criando células, e essas células viram meio que cabeças desses outros grupos, eles vão se multiplicando, tem tido um sucesso maior nos escritórios de projetos, porque muitas vezes também a gente já treinou muito, uma pessoa capacitou, fez tudo lá, e aí a pessoa sai da empresa, vai para outra empresa e leva todo o know-how com ela. Por isso que a gente sempre fala, é importante ter um apoio de empresa com empresa, porque gera um compromisso e uma obrigação legal, né, de que aquilo tem que fazer dar certo. Depois disso, é natural surgir lá dentro profissionais que têm os seus superpoderes, têm as suas habilidades. E eles que vão gerir aquele processo depois. Aí a gente entende que esse é o caminho. Geralmente vem numa consultoria, surgem BIM managers ali, profissionais BIMs, e aquilo ali, né, se multiplica. Que é importante que se multiplique. É isso. Né? É importante que se multiplique, que isso saia de um profissional específico, ou de uma célula específica, que dissemine, mas precisa ter uma coordenação. E tem que ter um responsável. Um responsável que vai depois unificar e amarrar tudo isso. Importante. Acho que isso que é importante. Outra coisa legal, Joyce, aí, eu lembro que quando a gente fez esse dividir para conquistar, né, a gente chegava muitas vezes e falava assim, tá, mas... E aí o cara falava, e meu cargo? Eu continuo com o mesmo cargo? Eu coloco lá BIM Manager, né? O que eu faço, Júlio, com essa informação? Eu falo o seguinte, aí você tem que alinhar com a diretoria o que é esperado seu, porque se você está trabalhando com projetos e está ajudando no BIM, você não é um BIM Manager. Você está sendo ali que a gente fala, um arquiteto BIM, um engenheiro BIM, que usa a ferramenta BIM para o seu processo e tal. Então também a gente, hoje eu ainda entendo que não está muito claro para o mercado as hierarquias, responsabilidades e competências do BIM. Então, todo mundo era BIM Manager. Você joga na internet, todo mundo é BIM Manager. Nossa, eu tenho, indo exatamente nisso, eu tenho eu vou dizer assim, eu tenho uma bronca com o mercado em relação ao título BIM Manager.
Eu acho que assim, a gente tem muitas empresas, que estão formando BIM managers. Só que aí eu falo, o processo de implementação BIM, né, em cada uma das empresas, ele tem diferentes papéis. Existem diferentes níveis de papéis que você tem que ter dentro de uma empresa que vão estar relacionados ao BIM. Vai ter aquele profissional que vai desenvolver o projeto dentro de uma metodologia nova, que vai ser uma metodologia BIM, mas o papel dele é ser arquiteto, né? Arquiteto que usa BIM. Você vai ter o coordenador de projetos que, dentro da metodologia que ele usa o BIM, né? E tem aqueles profissionais que vão trabalhar mais com o processo, com as melhorias, com a parte de padronização e tudo mais. A partir do momento que você cria um cargo, que ele é uma caixinha, e chama esse cargo de BIM Manager, seja lá qual o nível que você está trabalhando, o momento e tudo mais, e todo mundo vira BIM Manager, você perde até a possibilidade de crescimento daquele profissional dentro da empresa. Ele entra recém-formado como BIM, fez um curso, entra recém-formado como BIM Manager, não tem bagagem de gestão, não tem bagagem de projeto, e vai lá, tá com aquele título. Para onde ele se move dentro da empresa? Qual é a jornada de crescimento desse profissional da empresa? Ele entra e morre como BIM Manager recém-formado, né? Com aquele nível de responsabilidade. Então, eu sempre, quando eu estava em empresas que tinham essa estrutura, eu criava diferentes níveis. Então, você tem lá, na época não tinha nenhuma referência, eu criei arquiteto BIM Júnior, arquiteto pleno Júnior, engenheiro Júnior, BIM. Então, eu colocava o BIM dentro do papel, coordenador BIM. Por quê? Porque aí você criava um plano de carreira para aquele profissional dentro da empresa. É importante. Né? É o que vai motivar ele, é o que vai pagar ele. É o que vai motivar, é o que vai mostrar que ele tem mais as habilidades que ele adquiriu, as competências que ele adquiriu, e ele vai crescendo. Né? Se você cria um título, que é um selo que você coloca e a pessoa é aquilo, a empresa deixa de entender que aquilo é uma jornada, que tem diferentes níveis de maturidade dentro da empresa, que o profissional ele vai agregando competências e na verdade ele se limita, né? É igual ter o cara de maquete, é igual ter o cara que só faz fachada, é porque aí ela fica só naquele nicho, ele não vê, aí ele também desmotiva, a gente percebe bastante isso, né? Até que a gente criou uma hierarquia, e eu sempre falo assim, que aquela hierarquia, a gente até discutiu, né? Ela é da SPBIM. Eu não posso criar uma hierarquia que eu vou lá na Cato, vou lá na internet, pego o arquiteto júnior, copio e colo na minha empresa e falo, é isso que eu preciso. A gente fez um desenho totalmente diferente, né? A gente viu que o que a gente faz hoje e o que nós temos capacidade de pessoas em níveis contratar. E aí eu vou desenvolvendo essas pessoas para isso. Então, isso foi muito assertivo, né, para a empresa. Até eu achei interessante do que ela tá falando sobre desse tipo dessa modalidade de BIM Manager que cai de paraquedas, né, porque a gente percebe que uma dor muito forte no mercado é essa o profissional extremamente competente, antigo, com 40 anos de bagagem de sei lá, instalações, mas ele não entende nada de BIM e ele não consegue virar essa chave. E ao mesmo tempo tem uma pessoa que ela sabe de cabo a rabo a ferramenta, mas ela tem bagagem nenhuma de construção, né? Então você tem pessoas que sabem muito de BIM e pouco de aplicação da arquitetura, da engenharia, e pessoas extremamente competentes na sua função já como pessoa experiente no mercado, mas que não consegue se adaptar à ferramenta, né? Você conseguir ter essa união que é o difícil. O que eu sempre propunha nessa época, quando eu trabalhava com equipes e tudo mais, é colocar esse pessoal junto. Né? Traz as duas competências para trabalharem em conjuntos, uma vai aprender com a outra, uma vai ganhar mais a bagagem técnica, a outra vai ganhar mais a bagagem de tecnologia, e depois você tem dois profissionais completos. E aí entra o vício do CAD, que eu falei de novo. Sabe o que eles fazem? Então quer dizer que o antigo cadista virou o modelador, agora o revitista. Não, é que tem muitos que falam isso pra gente, entendeu? Aí o cara, ele aplica o mesmo conceito antigo numa metodologia que ele acha que também é a mesma. Joyce, isso aí, sei lá, de 10 que a gente fala, 8 ou 9 são assim. Então, eu falo, não, cara, peraí, não vamos pegar o mesmo conceito, os erros que aconteceram no passado e repetir eles agora num novo processo e uma nova metodologia. Então, por isso que a gente concordo com o que você falou de unificar, mas também a gente tem um problema grave aí, que é assim, aquele cara, às vezes, mais sênior, ele não quer, às vezes, compartilhar com o júnior. Ele tem medo do júnior. A gente já percebeu muitas vezes. Estou generalizando. Sim. E o júnior, ele tá com sede de aprender, ele quer aprender, e ele tenta, só que ele também não acha
uma formação de engenharia elétrica 2.0 de 20 anos de experiência em um curso. Ele também não acha isso. É porque tem coisa que é da bagagem de tempo mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho que o tempo ele é importante, né? As vivências, o bater a cabeça, o experimentar, o errar. Tudo isso faz parte da formação. Você não encontra essas coisas num curso, numa caixinha fechada. Sim. Né? Então, acho que assim, os cursos são importantes porque eles ajudam a alavancar, você traz um conteúdo condensado para aquele profissional sair do estágio 1 e ir para o estágio 2, mas a vivência prática é importante. Sim, Que vai complementar esse conhecimento. Né? A parte prática vai ser muito importante também. Então, acho que para a formação do profissional que quer trabalhar com essas tecnologias, ele tem que buscar muito essas capacitações para trazer, porque como a gente mesmo comentou inicialmente, o processo evolui tão rápido que é difícil você aprender tudo sozinho. Então, os cursos são importantes porque eles trazem, né? Eles trazem o que há de mais novo e consolidam isso para você sair do nível A de conhecimento e ir para o nível B. Mas você precisa aplicar. E né? eu Não acho adianta que, só eu fazer acho o que curso. se conectar também, né, Joyce? Eu acho que é isso que a gente percebe pós-pandemia. Que os cursos gravados, os cursos online, ele tirou a experiência do cara. Por exemplo, aqui a gente tem a experiência, quantas vezes o cara veio aqui pro curso e falou assim, professor, eu só queria estar aqui no curso só para conhecer você, para conhecer o pessoal que tá aqui, para me conectar, para saber o que estão fazendo, sabe? Então, esse é o tipo de experiência que o digital não tá tendo. Que é a dificuldade que eles estão tendo. E a troca do dia a dia, né, com as pessoas, isso é importante. Tô tentando fazer desse jeito, como que você faz? No digital acaba... Eu gosto. É mais frio, né? Eu gosto do digital, mas para curso eu tenho essa questão também, né? Às vezes um misto é interessante. Tem uma mentoria ali, né? Um apoio. Mentoria, alguma coisa mais... Suporte, né? Um momento onde possa se trocar, ter um contato com outros profissionais que estão no mesmo caminho. Então, essa mescla, ela é bacana, né? Mas, com certeza, qual a vantagem do digital também? É você alcançar cidades, empresas, que eventualmente não vai estar no meio desse centro. Que não está nesse meio... Porque a gente está falando... A gente é privilegiado de estar em São Paulo. Mas se você entra em algumas cidades, outros locais, às vezes eles não têm um centro de treinamento, eles não têm consultores lá que poderiam dar um treinamento local, e aí começa a dificultar, né? Então mas online ajuda. A minha crítica é com relação não ao treinamento online. Longe disso, tá? Porque a gente dá treinamento online. A minha crítica tá em as pessoas acharem que por comprar um curso na Hotmart, na internet, que aquele curso vai resolver a vida dela. E aí o que a gente tá vendo, o comportamento do novo usuário pós-pandemia. Entendi. Que é assim, cara, entra lá, quantos tem 5 cursos aí na Hotmart, 10 cursos, aí você fala, tá, o que você aprendeu aí? Aí o cara fala, então, aprendi a modelar a parede. Ou ele às vezes nem viu o curso, ele comprou só pra ter o certificado. Então, a gente tá tendo uma questão que eu coloco assim, que é, tá, eu nunca olhei certificado, eu falo assim, tá, Joyce, você sabe? Desenha aí, deixa eu ver você fazendo aí. Né? Eu acho que eu tenho eu fiz trocentos cursos, certificados, fiz curso fora, mestrado. Acho que eu nunca usei meu certificado pra nada, assim, de ter que usar, mostrar, olha, eu tenho isso aqui. Comprovar algo, né? Não, mostrar o distintivo ali. A comprovação é no dia a dia, é o que você sabe fazer, o que você tá mostrando ali. Resultado, né? E isso que você falou da questão do certificado me preocupa muito. Eu cheguei a dar aula em algumas pós-graduações, né? Em MBA de BIM, esse tipo de coisa. E me assusta um pouco aqueles profissionais que fazem um curso só para ter um certificado. Então, na época, eu desenvolvi vários módulos de BIM conceituais e tudo mais. E ao final tinha uma provinha, múltipla escolha, online. Eu vou contar essa história porque sempre me chocou. Online, múltipla escolha. E as perguntas eram de conceitos BIM. Coisas básicas, tipo, o que é BIM? 4 alternativas, uma certa, 4 bem erradas, LOD, todos esses conceitos já faz tempo, né? Então, conceitos básicos. E eu fiz lá a prova e falei assim, todo mundo vai tirar 10, porque é básico. É o beabá. E se colocar no Google, a pessoa sabe a resposta, né? E aí eu fui recebendo as respostas, fui dando as notas. Acho que eu reprovei a turma inteira. Ninguém conseguiu tirar 50% da prova. Falei, gente, mas que coisa estranha. Aí a coordenação veio falar comigo.
olha, Joyce, os alunos estão reclamando porque a sua prova foi muito difícil. Eu falei, não é possível, gente. Juro pra você, eram muito básicas, entendeu? E realmente, se você colocasse no Google, você sabia a resposta, era uma prova online. Eu falei, não é possível, gente, que o pessoal achou difícil. E aí você vê que muitos profissionais fazem cursos pra ter um certificado. Não sei o que eles fazem com esse certificado, porque... Não, eles querem ter e não ser, é isso que eu falo. O que adianta você ter um certificado que você fez um MBA em gestão, em BIM, e não sei o que, se você não realmente aprendeu aquilo? Se você realmente não... Então, me preocupa um pouco. Me preocupa esses profissionais que não entendem que aquilo... Se ele não fizer o curso pra ele aprender, pra ele aplicar, não vai servir de nada. Não vai aprender por osmose. Sim. Exatamente. E todo empresário, eu aprendi depois isso como empreendedor e antes até como colaborador, é o seguinte, todo mundo quer resultado. Então, quando eu chego na empresa, eu falo pro cara, até mesmo hoje na SPBIM, eu tentando contratar um outro serviço, falei pro cara assim, ó, cara, minha preocupação não é quanto vale o seu serviço. Minha preocupação é o que o seu serviço vai me trazer. Aí eu falei pra ele, eu pago esse seu trabalho, mas você me garante que eu vou ter esse resultado? Se ele falasse pra mim ali, aí ele gaguejou, olhou pra mim e falou assim, então, não sei. Aí eu falei, então, cara, quantas pessoas têm a garantia do que ele tá querendo fazer? Aquele famoso, se eu não te der resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Poucas pessoas têm isso, né? Porque assim, é uma questão dela mesma falar, tô aprendendo com a outra pessoa, tem uma série de outras coisas. Mas eu percebo isso é uma coisa que preocupa muito aqui nós, que é a questão de todo mundo querer ter e não ser. De pular de emprego em emprego, fazer vários cursos online na Udemy, nada contra, tá? Eu acho que assim, existem questões financeiras que as pessoas realmente têm restrição e ela vai usar o melhor que tem disponível. E tá tranquilo. Mas o que me preocupa é muito a questão da pessoa só querer coletar certificado, aí você vai colocar, quantas a gente coloca aqui na entrevista? Modela aí, faz um teste, então de fato para saber o que me prova o que você sabe. E a gente tá nem aí para qual faculdade o cara tá vindo, né? E muitas vezes a gente pega ali de 10 já consegue eliminar 8, 9 ali porque não sabe aquilo. E às vezes assim, se o profissional tá realmente querendo aprender, existe muito conteúdo, né? Aí é muito mais do profissional, do engajamento dele, da vontade de querer fazer. Ele pode sim juntar esse monte de conteúdo que existe disponível e se capacitar, mas desde que ele tenha essa mentalidade, né? Não só a mentalidade, deixa eu fazer esse, eu coloco esses selos não sei aonde, porque eu não sei onde eles se aplicam hoje em dia, né? E pronto, vou numa entrevista de emprego e vou conseguir um emprego. Não, né? Não é assim. Às vezes, muitas vezes, nem o RH sabe o que são aqueles selos. É verdade. Tipo, se ele não mostra que ele tem experiência pra trabalhar com aquilo, aqueles selos não vão dizer nada. É que muitas vezes, aonde o cara fez o curso, mais do que o selo, dá pro cara uma tranquilidade do outro lado, né? Sim. Pô, você foi lá, fez o curso, né? Falando da SPBIM, mas foi lá, fez o curso na SPBIM, vou fazer nem teste com o cara. Então, é uma situação que muitos empreendedores são parceiros nossos, eles indicam até essas quem quer trabalhar com eles, fala, cara, você quer? Então faz lá a formação deles, procura que, nossa, não precisa nem provar, fazer teste, fazer nada, que a gente já sabe que você sabe a ferramenta. Então isso pra gente é bem legal. Entrando justamente nisso, né? Quando eu falo de selo, é não um selo específico de um único curso, é tipo coletar figurinhas, né? Quando a pessoa vai atrás disso sem um propósito, sem realmente querer aprender e usar aquilo na prática, né? Com certeza tem aí diferentes tipos de cursos, melhores, piores, mas e é importante que eles existam, né? É importante que esses cursos estejam disponíveis no mercado, até para embasar, porque as empresas não tem como elas criarem esses conteúdos internamente ou desenvolver equipes para ficar treinando, porque o escopo dela é outro, né? O escopo dela A atividade-chave dela é outra. A atividade-chave dela é outra, né? Então ter também empresas que possam dar esse tipo de treinamento, e são empresas que estão conectadas com tudo que está acontecendo, têm experiência prática e possa trazer aquilo para aquela realidade, é super importante para as empresas, né? E para os profissionais que vão atrás desse tipo de curso até mais prático, né? Um curso não teórico, mas prático de como usar as tecnologias. A gente fala que é vivenciar aquilo, ter experiência daquilo, é muito mais importante que qualquer diploma, qualquer coisa, porque no final o que vai valer para você se amanhã eu for um empreendedor, se amanhã eu quiser trabalhar por conta, você tem que se garantir, né? Não ficar numa dependência do template, do método,
A gente quantas vezes vê na internet, o template perfeito. Eu falei, nossa, até eu vou comprar esse template, que eu nem sabia que existia um template perfeito. Hoje em dia acho que até já deu uma caída, né? Porque antigamente tinha muito nisso. Acho que Só entrou ficava muito muito, errado os processos. O pessoal achava que eram umas vendas, eram umas coisas bizarras. Biblioteca, né? não, biblioteca de X mil elementos. A gente brincava. Tinha um colega meu que tinha 70 tera de 70 GB lá de biblioteca de Revit. Eu falava, cara, pega lá a porta. Aí ele, qual porta? Sabe? Então ele nem sabia o que ele tinha. Então era algo. E aí virava uma coisa que nem conversava uma coisa com a outra, né? O cara tinha feito. Ele tinha uma biblioteca que ele baixou aqui, outra que ele baixou russo, ali. a outra em inglês. Aí ele trazia, aí tinha duas portas de madeira, uma era uma madeira de um jeito, a outra era do outro, e a pessoa não sabia nem onde trocava o material. Então, eu acho que deu pra ter uma bela, foi um bate-papo muito bom, né? Deu pra entender a situação, a inspiração da Joyce aí também para outras pessoas. A primeira a mulher aqui no podcast também, aqui da SVM. Isso eu não sabia. Até já vamos aproveitar para perguntar para Joyce, né? E como que você vê a importância da mulher nesse mercado? Como que você se você acha que os desafios, como que você vê assim? Olha, eu acho que eu vou dizer, tá melhorando muito, mas ainda tem muitos desafios extras por você ser mulher, né? A gente vê ainda no mercado de engenharia, tem um pouquinho de uma cultura, não vou dizer preconceito, mas uma cultura de, não, mas isso é coisa de homem, sei lá, pensar na obra, né? Pensamento antigo. Pensamento antigo e tudo mais, e às vezes você se vê, né, naquelas salas, a gente brinca, né, a única mulher na sala. Então tem lá muitos engenheiros e você tem que falando. E aí a gente tem que construir uma imagem de respeito no sentido de ter um conhecimento, ter uma bagagem, saber lidar com tudo isso, né? Eu espero que no futuro isso deixe de ser uma diferença, mas ainda eu vejo no mundo de construção, no mundo de tecnologia. Acho que na engenharia também é mais difícil, né, Joyce? Porque assim, aqui é um escritório de arquitetura e engenharia. Então, aqui é metade. Se você olhar, acho que tem até mais mulher que homem aqui. Eu acho que sim. 60% é mulher e 40% é homem. E a gente sempre tá olhando o indivíduo, independente se ele é homem ou mulher. A gente tá preocupado com o resultado e tudo. E assim, a mulherada tá mostrando muito ser superior ao homem ali. Não tem nem o que falar, né, Jonas? Sim, com certeza. Eu não sei nem se é questão de não jogando pro outro lado, né, de ser superior, é a questão da gente tá um pouquinho nessa luta, então a gente acaba se desdobrando um pouco mais pra mostrar. Eu sinto que é mais forte, entendeu? Pelo fato de às vezes ter talvez uma dificuldade, pelo menos eu sinto que elas se provam mais, elas se dedicam mais, elas são mais maduras. Então, isso por um lado, eu acho muito bom. A gente se beneficia bastante também disso, no sentido positivo de ter pessoas excelentes trabalhando ali com a gente, né? Sim, no mundo de tecnologia, falando especificamente da Autodesk, ela é muito interessante, porque ela promove muito isso internamente. A gente tem lá um programa de Women Sales, então tem troca de conhecimento interno, as equipes também são mistas, então essa troca é muito, muito bacana, né? Eu acho que você traz os dois lados, os dois lados são complementares, né? Exatamente. Mas vamos ver, eu espero que no futuro isso não seja uma diferença. Legal, né, gente? Sim. Bom, a gente tá chegando aí no final do podcast. Queria agradecer aí a Joyce, né, Jonas? Sim, com certeza. Uma honra ter aqui a Joyce presente, poder conhecer um pouco dessa caminhada dela e trocar essa experiência, conhecer um pouco mais desse mercado, da vivência dela. E se você quiser dar uma palavra final aí, uma dica, uma pro pessoal, sacada final, um insight ou um comando que a gente fala. Que comando você daria para eles? Olha, eu acho que se eu fosse dar uma dica, né, em relação a esse mundo de tecnologia, para quem gosta, é um mundo que recompensa, né? Eu acho que por estar sempre ligada à tecnologia, eu tive muitas oportunidades que surgiram na minha carreira, seja de oportunidades de emprego, seja de contatos internacionais, conhecer pessoas, network, que talvez se eu não tivesse nesse mundo vinculada à inovação, vinculada à tecnologia, eu não teria, né? Então eu acho que é um mundo que abre portas, é um mundo desafiador, você precisa estar sempre conectada, precisa estar sempre aprendendo, você precisa ter aquela sede de conhecimento, mas ele eu acho um mundo muito gratificante, né? Então eu recomendo para todo mundo que quer seguir nessa jornada, sigam porque recompensa. Legal, e o meu comando é o comando da curiosidade.
né? Comanda a curiosidade / oportunidade, que ela falou, né? Sim. É o que a gente acaba sempre batendo na tecla com o pessoal, né? É estar inquieto, é ter vontade. Se a pessoa... Hoje em dia a gente vive numa realidade que a informação transborda, então quem tem sede consegue... Ele tá sempre matando a sede, né? Com o conhecimento. E eu falo que é mais fácil se atualizar de um conhecimento que você tem agora do que aprender tudo de novo. Com certeza. Né? Então, Joyce, queria agradecer mais uma vez aqui a participação. Obrigada a E vocês. pessoal que está aí no podcast, não esqueça de dar aquele like, ativar o sininho, compartilhar com algum colega de profissão, que eu tenho certeza que pode levar ele para um próximo nível. Valeu. Valeu, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.